Bom, capítulo 15, vamos falar sobre o tema Certificate Based Authentication. Dentro desse tema, vamos ver os seguintes subtópicos: Certificate Authentication Primer, a common misconception about Active Directory, EAP TLS, configuring ICE for Certificate Based Authentication. Bom, Certificate Authentication Primer. Esse é um subtópico um pouco mais conceitual, que é para levar-nos novamente a recordar os conceitos que nós sabemos sobre certificados. Bom, é importante notarmos que existem vários fatores que são levados em consideração quando, ou seja, para que um determinado certificado possa ser aceito ou não. Existem quatro que são primordiais. O primeiro é saber quem é o CA, Certificate Authority, e este CA tem que estar registrado no nosso ICE, que é o Authentication Server. Segundo, quanto ao certificado, saber a data de início e a data de fim, né? O from e o to. Quando é que vai ter início o certificado e até quando é que vai ser válido um determinado certificado. Os dois valores são importantes. Falando um pouco do from, é importante que esse aspecto seja acautelado, pois ele está relacionado com a configuração do relógio dentro do WISE. Né? É importante que nós estejamos a utilizar corretamente o NTP, que é o protocolo que permite a sincronização do tempo. Bom, terceiro fator é sabermos se o nosso certificado não foi revogado. Existem dois protocolos que são primordiais, que são o CRL e também o OCSP, Online Certificate Status Protocol. São usados que é para ver revocation, ver se o nosso certificado foi revogado ou não. E depois confirmamos a identidade daquele cliente que está a usar o certificado, tá? Então são esses fatores que são primordiais. Aqui no último ponto, quanto à identidade do usuário, entramos também num pouco sobre aquilo que são os Public Key Infrastructure, que são a estrutura das próprias chaves que são usadas no certificado, que são as chaves públicas e privadas. Notar que as chaves públicas são partilhadas e a chave privada fica apenas com o detentor do certificado, permitindo assim que se faça o processo de codificação e 2, o processo de identificar se aquele realmente é o usuário que deve receber aquele dado que está a ser passado por meio do certificado. Segundo ponto, a common misconception about Active Directory. É importante notar que quando falamos de certificados, estamos a falar de autenticação. Por que existe o misconception? Porque muitas vezes é utilizado o próprio servidor onde tem o Active Directory, é um servidor que também é usado para o Certificate Authority. Então, pensa-se que ao determinarmos um determinado certificado, conseguimos também já saber quais são os acessos ou a que grupos é que o usuário pertence. Mas são conceitos completamente diferentes. Uma coisa é o certificado, que o Certificate Authority pode atribuir a um cliente, que é para comprovar a sua identidade. Outra coisa é recolher a informação do Active Directory. São informações do grupo em que ele pertence, o departamento, os equipamentos e aí por diante. Terceiro subtópico é a PTLS.
É apenas para notarmos que quando falamos de certificados, um dos protocolos mais usados dentro do EAP, que é o Extensible Authentication Protocol, é o EAP-TLS. Pois o EAP-TLS é usado para certificados. Ele pode ser usado de modo nativo e também pode ser usado quando usamos protocolos de tunelamento. E no Inner Protocol vamos ter o EAP-TLS. E por último temos o Configuring ICE for Certificate Based Authentication, que é a parte em si da configuração. Quais são os fatores que devem ser levados em conta? Já falamos aqui ativar o EAP-TLS. Dentro dos protocolos que são permitidos, definir quem vai ser o EAP-TLS e permitir que seja lançado o certificado que é para descobrir a identidade de um determinado usuário. Outro aspecto importante é o Certificate Authentication Profile, que é dentro do certificado qual vai ser o parâmetro que vai ser usado, que é para fazer a autenticação daquele certificado. Muitas vezes é utilizado o subject name, mas podem ser também usadas outras informações que estão contidas dentro dele. Então, basicamente, esses são os aspectos que são abordados dentro do capítulo número 15.